Assalamu alaikum, meu povo! Tiago Damasceno para o História na Medina, mais uma vez para falar sobre o Catar e a Copa do Mundo de 2022. No vídeo anterior, eu apresentei alguns aspectos básicos do Catar para vocês, como história, política, geografia, economia, relevo, clima, enfim. E neste vídeo vamos começar a aprofundar um pouco mais falando sobre a história. E aqui vou fazer um resumo da pré-história à história medieval do Catar. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a cultura e a história do país, vem comigo! Pois bem, para começo de conversa, vamos lembrar nos mapas mais uma vez que o Catar é um país que está na Arábia ou Península Arábica e que tem o seu litoral banhado pelos golfos Pérsico e do Bahrein. No período da pré-história, ou melhor, história pré-ágrafa, antes da invenção da escrita, o Catar já era habitado. Descobertas arqueológicas datadas de quase 4.000 anos antes de Cristo evidenciam agrupamentos humanos no país. Essas escavações arqueológicas revelaram edifícios, inscrições e cerâmicas pelo Catar. Muitas esculturas rupestres ou petróglifos, esculturas feitas na pedra, podem ser encontradas em 12 sítios arqueológicos que ficam pelo litoral do país. Contudo, é em Al-Jassácia, a 60 quilômetros ao norte da capital Doha, que estão os maiores números de esculturas rupestres em colinas baixas de calcário, cerca de 900 esculturas. Provavelmente essas esculturas datam do período neolítico, de 7.000 a 2.500 anos antes de Cristo. Em termos de composição e design, esses petróglifos são marcas de copos em vários arranjos, como fileiras, rosetas e estrelas, mas também são figuras que representam barcos, animais e outros símbolos difíceis de interpretar hoje em dia. Boa parte desses sítios arqueológicos estão abertos para visitação, desenvolvendo assim o chamado turismo cultural. Lembrando que os sites de onde eu tirei as fotos desses sítios arqueológicos estão na descrição deste vídeo. Artes rupestres são comuns em todo o mundo e também na Península Arábica como um todo, mas as artes encontradas em Al-Jassácia são únicas, encontradas somente ali há artes rupestres nesse estilo. Como eu disse, essas esculturas são do período neolítico, ali por volta de 7.000 a 2.500 a.C. O período neolítico foi caracterizado pela sedentarização das comunidades humanas e pela produção agrícola. Mas o que é sedentarização? É o processo em que as comunidades humanas passam de ser nômades, de migrar de um lugar para outro, ou migram com menos frequência para se assentarem, se fixarem em locais fixos, e assim começar a desenvolver a agricultura, a plantar e a colher. Nesse período neolítico, a agricultura, o artesanato e as trocas de produtos ou trocas comerciais caracterizam essa época, o neolítico, a época da pedra polida. Eita! Essas esculturas no Catar mostram que criatividade, arte, no sentido que eu estou falando de arte, e o início de uma organização social de comunidades humanas. Talvez pela proximidade com o crescente fértil isso tenha acontecido. No mapa a seguir está destacada a região do crescente fértil. Eu coloquei um círculo vermelho ao redor do Catar para a gente visualizar melhor a proximidade do país com essa região. Em formato de lua crescente, quando colocado no mapa, o crescente fértil, uma região muito rica para a agricultura, ia do Golfo Pérsico até o vale do rio Nilo. Como o crescente fértil abarcava regiões próximas às margens dos rios Tigre, Eufrates e Nilo, a região era produtiva na agricultura. Isso ajuda a explicar o nascimento e o desenvolvimento de civilizações, como a egípcia, às margens do Nilo, e as civilizações da Mesopotâmia, às margens dos rios Tigre e Eufrates, que hoje estão no Iraque. E claro que essa produção agrícola influenciava bastante nas trocas e no comércio, porque essas sociedades, essas comunidades humanas, se fixando em locais e plantando, elas já conseguiam produzir um excedente para trocar ou para vender. E o Catar estava próximo dessa região, portanto, ele participava ali, os catares participavam dessa dinâmica
agrícola e comercial e civilizacional do Crescente Fértil. Indo agora para a Antiguidade ou Idade Antiga, no século V, o famoso historiador grego Heródoto, considerado aqui no Ocidente o pai da história, informou que ali na região do Catar estavam tribos cananeias conhecidas pelo seu comércio naval e pela sua navegação. Mas quem eram os cananeus? Os cananeus eram um povo que habitava as regiões que hoje compreendem Israel, Líbano, Síria e Jordânia. Eles influenciaram tribos vizinhas. Então, provavelmente, esse relato do Heródoto, que fala de cananeus no Catar, é verídico. Ou, pelo menos, esses cananeus foram ancestrais dos catares. Aqui eu estou no campo da hipótese, teorizando. Na Bíblia, é relatado que os cananeus foram exterminados pelos israelitas após o êxodo do Egito. Mas análises genéticas atuais, feitas a partir de um esqueleto cananeu enterrado dentro de um grande vaso de barro. Os cananeus tinham essa cultura de enterrar as pessoas dentro de grandes vasos de barro. Então, análises genéticas atuais de um desses esqueletos levaram à conclusão de que os cananeus não foram extintos. Eles continuaram existindo após o êxodo mencionado na Bíblia, e eles são um dos povos ancestrais dos atuais libaneses. Olha aí que interessante. Tempos depois, ainda aqui na Antiguidade, mas tempos depois de Heródoto, o geógrafo, astrônomo e cartógrafo Ptolomeu, também grego, fez um mapa da Arábia. Vamos ver ele agora. Nesse mapa, Ptolomeu denominou a região do Catar de Catra. Não confundir aqui com o Mister Catra. Ele denominou essa região de Catra, provavelmente fazendo referência à cidade de Zubara, já considerada um dos portos mais importantes do litoral noroeste do Catar. Atualmente, o sítio arqueológico de Zubara é o mais visitado do país, sendo conhecido pelo seu porto, fortaleza e muralhas. E como podemos ver no mapa, ele é bem semelhante ao mapa atual da Arábia, aos nossos mapas atuais, que são feitos a partir de muita tecnologia e com muito mais precisão. Então, Ptolomeu está aí de parabéns pelo seu profissionalismo. E agora, no medievo ou história medieval, os catares participaram da preparação da primeira frota que transportou os exércitos muçulmanos durante a fase de conquista, durante a expansão árabe islâmica. Essa fase de expansão começou com os califados, os governos islâmicos após a morte do profeta Muhammad. Lembrando que o profeta Muhammad unificou politicamente e religiosamente as cerca de 360 tribos árabes sob a bandeira do Islã, formando assim a Confederação Islâmica ou Umma, a nação muçulmana. Após a sua morte, em 632, começaram os governos dos califas, os seus sucessores políticos. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, vou colocar aqui no card, mas futuramente vou fazer vídeos mais detalhados sobre. Importante a gente saber aqui, para entender neste vídeo, que os principais califados após a morte do profeta Muhammad foram 3, um depois do outro, sucessivamente. O califado Rashidun, ou ortodoxo, ou bem orientado, com sede em Medina, hoje na Arábia Saudita. O califado Omíada, com sede em Damasco, hoje na Síria. E o califado Abássida, com sede em Bagdá, no Iraque. Interessa aqui pra gente conhecer mais sobre o califado Abássida, que durou ali de 749 ou 750 depois de Cristo a 1258 depois de Cristo. Nos anos da Égira, 132 a 656. Vamos ver no mapa a extensão do califado Abássida. O mundo islâmico durante o califado Abássida era enorme. Já compreendia o sul e o centro da Península Ibérica, atuais Portugal e Espanha, ou Al-Ándalus, como se falava na Idade Média, o norte da África, o Maghreb ou Al-Maghreb, e quase todo o Oriente Médio e boa parte da Ásia Central, pegando terras ali dos atuais Irã, Afeganistão e Paquistão. Durante o califado Abássida, o Catar viveu uma era de prosperidade econômica, como evidenciado por registros escritos encontrados no Forte Marub ou Muruab, na costa noroeste do país. Nesse sítio arqueológico, tem construções arquitetônicas que expressam, que são exemplo do estilo arquitetônico abássida. Esse forte foi construído durante os séculos 9 e 10 depois de Cristo
e foi o maior assentamento do Catar no período medieval, sendo composto por 250 residências, um forte e uma mesquita. A área desse sítio arqueológico, Forte Marub, ainda está sendo escavada e por isso ainda não é aberta para o turismo. Tanto é que eu só encontrei uma foto aérea do local, como a gente pode ver. Daqui a alguns anos, dependendo do desenvolvimento das pesquisas arqueológicas lá, esse sítio vai ser aberto para o público como muitos outros. Então, se você está no Catar, aproveite para visitar esses sítios arqueológicos da pré-história, antiguidade e Idade Média. Na segunda metade do século 8 e no começo do século 9 depois de Cristo, os abássidas construíram Bagdá para ser a capital do califado. Bagdá tem essa importância estratégica porque ela está no coração do crescente fértil. Ela está num ponto onde os rios Tigre e Eufrates correm bem próximos um do outro, gerando uma riqueza agrícola e receitas, cobrança de impostos que eram vantajosas para o governo. O período abássida, principalmente entre os séculos 8 e 13, é também conhecido como a Era de Ouro do Islã, porque nesse período houve o desenvolvimento de muitas áreas do conhecimento, como filosofia, metafísica, navegação, literatura, artesanato, poesia, literatura como um todo, agricultura, economia, medicina e outras áreas. Os árabes traduziram muitas obras da filosofia grega, como Platão, Aristóteles e os estoicos, contribuindo assim para a transmissão do legado cultural da antiguidade greco-romana para os tempos medievais, modernos e contemporâneos. As primeiras traduções foram feitas no século VIII, eram feitas do grego para o siríaco. O siríaco hoje é uma língua semita extinta. Com o tempo, essas traduções foram sendo feitas do grego diretamente para o árabe. Em Bagdá foi fundada em 832 a Casa da Sabedoria, ou Beit al-Hikma, que era um centro de tradução e pesquisa movimentado, feito não só por cientistas e eruditos muçulmanos, mas de outras etnias, que não só a árabe, e de outras religiões, como judeus, cristãos, de várias terras, de várias regiões do mundo islâmico, porque nesse mundo islâmico não viviam só cristãos, mas também judeus, budistas, hinduístas, zoroastrianos, enfim, era um mundo muito rico, muito diverso, etnicamente e religiosamente. Então, nessa época, o árabe era uma das principais línguas da chamada, que a gente chama hoje de cultura acadêmica, cultura universitária ou cultura de ensino superior. Enfim, a língua do conhecimento transmitido por livros e por mestres era o árabe. Se você fosse um homem ou uma mulher medieval que quisesse adquirir conhecimento, se formar, você teria que saber árabe. Hoje essa língua é o inglês. Antes do inglês, ali na Europa moderna, foi o latim. Enfim, cada contexto, cada período histórico tem a sua língua de cultura. E nesse período medieval dos abastas, a língua era o árabe. Depois, essas obras que foram traduzidas para o árabe foram traduzidas para outras línguas, como latim, persa, hebraico e turco. Então, no período dos abastas, houve uma grande efervescência cultural e econômica, uma grande fusão cultural, uma grande movimentação cultural entre árabes, judeus, turcos, persas, que é a etnia do Irã. Enfim, foi um período muito movimentado culturalmente. E, pela sua localização geográfica, o Catar, próximo de Bagdá, então o país, a região ali do Catar na Idade Média, participou desse período de grande desenvolvimento cultural, artístico e científico do Califado Abássida. Contudo, como nós vimos no mapa do Califado Abássida, havia muitas divisões políticas no período. É o seguinte, o mundo islâmico, nesse período, tinha uma unidade cultural a partir da religião islâmica e da língua árabe. Mas havia divisões políticas, porque o califa em Bagdá, na prática, não tinha poder direto sobre todas as suas províncias. Então, as famílias que governavam essas províncias, os seus governadores foram se declarando independentes de Bagdá, foram se declarando califas e surgiram vários califados. Então esse mundo islâmico medieval, no período abássida principalmente, isso começou já no Califado Omida, mas no período abássida ele é bem caracterizado por essa unidade cultural árabe-islâmica, sem esquecer, claro, das especificidades regionais, e caracterizado pela divisão política. Desse modo, muitas dinastias chegaram ao poder no mundo islâmico, como os Tulúnidas no Egito, os Aglábidas na Tunísia, os Idríssidas no Marrocos,
os Omíadas em Al-Ândalos e outros. Dependendo do período que você for pesquisar, se for ler sobre, você vai encontrar outras dinastias. Outros grupos étnicos, além dos árabes e africanos, também ganharam destaque durante o califado abássida, como os persas e os turcos. Desde o final do século IX d.C., ou 3 da Égira, grupos de soldados turcos que trabalhavam nos exércitos muçulmanos adquiriram muito poder, conquistando dos califas o título de sultões, que em turco quer dizer soberano ou detentor do poder. Os turcos, lembrando que os turcos é uma grande comunidade étnica que também tem as suas comunidades internas. Então, os turcos seljúcidas ascenderam ao poder a partir de 1055. Contudo, no século XIV, os califas abássidas passaram o título de sultões do Islã para os turcos otomanos. Então, dois grupos turcos aí, os seljúcidas e os otomanos. Apesar de não serem a maior autoridade política na prática, os califas abássidas eram a referência para os sultões turcos e suas cortes eram um símbolo de unidade cultural no mundo islâmico. Então, os califas abássidas continuaram sendo a referência e símbolo de unidade islâmica para os sultões turcos ou seus sultanatos ou impérios turcos. Os turcos otomanos iniciaram seu império na Anatólia, que é a região que hoje compreende a maior parte da Turquia. Eles começaram seu império na década de 1280. O Império Turco-Otomano foi extinto após a Primeira Guerra Mundial, em 1924. Nesse mapa, podemos ver a extensão enorme desse império, que compreendia também o Catar, como eu coloquei aí dentro do círculo vermelho. Aliados aos turcos no século XIV, os catares expulsaram os portugueses, que estavam em expansão marítima, do seu litoral. Então, vemos aí o contato já entre portugueses e os catares no fim da Idade Média e início da modernidade. Mas sobre isso e muito mais, eu vou contar só no próximo vídeo, onde eu vou focar na história moderna, contemporânea e na geopolítica do Catar. Bem, pessoal, por hoje é só. Agradeço pela audiência de sempre. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal para acompanhar os novos vídeos sobre o Catar e a Copa do Mundo. E curtam também, sigam o perfil do Instagram, História na Medina. Obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.